A gente tem uma ideia equivocada que todo mundo aprende da mesma forma, ou seja, a gente coloca 30, 40 crianças numa sala de aula, o professor fala o tempo todo e a gente acredita que as pessoas aprendem dessa forma. Existe um dado assustador sobre o aprendizado das pessoas, fruto de uma pesquisa que diz que, estatisticamente, 3/4 das pessoas que assistem uma palestra, uns poucos dias depois, elas não se lembram de absolutamente nada. Isso é um dado, para mim, estarrecedor. Eu não sei se você conhece essa estatística, mas 3/4 das pessoas esquecem completamente o que assistiram numa palestra. E isso acontece porque todo mundo tem uma vida muito agitada, a gente gosta da palestra, na hora a gente se motiva, pega um insight aqui, pega um insight ali, mas terminada a palestra a gente entra nas redes sociais, a gente tem muitas mensagens no WhatsApp, a gente volta para a vida cotidiana e a gente esquece completamente de tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente podia ter aprendido naquela palestra. Esse é o tema deste episódio. Se você gosta muito de personal branding, se você se inquieta com a sua carreira, se você quer aprender mais sobre marcas pessoais, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, que toda semana, toda terça, toda quinta, a gente traz um novo episódio, um novo olhar sobre esse tema que é fundamental na sua carreira e na sua vida. Então, o tema de hoje, eu quero que você fique aqui comigo, porque eu, além de falar sobre formas de aprender, e isso é muito importante, eu não sei se você sabe, como você aprende. Porque, por incrível que pareça, todos nós, seres humanos, temos formas diferentes de aprender. Então eu vou falar aqui nesse episódio sobre formas de aprender, para ver se encaixa no seu olhar, na sua dificuldade, e vou dar de bônus no final desse episódio uma técnica que eu uso para leitura. Eu sou um apaixonado por leitura e eu vou ensinar você. Então a grande reflexão aqui é que você pensa o seguinte, que nem todo mundo aprende da mesma forma. Como a gente vem de uma sociedade que tem um jeito industrial, que vem lá dos anos 50, em forma de fábrica, da gente ensinar as crianças na sala de aula, a gente tem uma ideia equivocada que todo mundo aprende da mesma forma, ou seja, a gente coloca 30, 40 crianças numa sala de aula, o professor fala o tempo todo, e a gente acredita que as pessoas aprendem dessa forma. Mas o que eu quero lhe provocar aqui é para uma reflexão interessante, que existem pessoas que conseguem aprender profundamente apenas lendo. E tem muita gente assim, eu me enquadro nesse perfil. Eu gosto muito de ler sozinho, fazer as minhas anotações, falar sobre elas, escrever sobre elas, e eu aprendo profundamente dessa forma. Eu prefiro ler sozinho e escrever do que escutar alguém falando, de fazer algum curso com alguém me ensinando. Então eu sempre prefiro comprar o livro às vezes do que ir na palestra, apesar de eu frequentar muitas palestras. Mas então o que eu queria que você pensasse aqui é que tem gente que aprende completamente sozinha lendo. Esse pode ser um perfil. Mas existem pessoas que aprendem ouvindo, que gostam de ouvir e que aprendem dessa forma, aprendem melhor dessa forma. E existem pessoas que são muito mais visuais no aprendizado e que precisam não só ouvir alguém explicando aquele conteúdo, mas que são mais visuais, elas preferem gráficos, esquemas, tem uma certa lógica que aí aprende visualmente, olhando os esquemas, olhando as fórmulas e grava muito mais aquele conteúdo. E existe um quarto tipo ainda de aprendizado que eu acho bem interessante também, que é aprender falando. Tem muita gente, pode até acontecer com você também, às vezes a gente lê alguma coisa, tem uma certa interpretação sobre aquele conteúdo, mas depois quando a gente vai verbalizar isso para alguém, quando a gente vai contar isso para alguém por curiosidade, aí parece que a gente, falando sobre o que a gente aprendeu, parece que fica muito mais claro para a gente aquilo que a gente estava explicando e que estava só na nossa cabeça. Então, obviamente, todos nós não temos um jeito só de fazer. A gente aprende escrevendo, a gente aprende ouvindo, a gente aprende falando, mas predominantemente em nós tem um jeito de aprender que tem mais encaixe com a gente.
Então eu lhe provoco para essa ideia. Você sabe como você aprende? Porque quando você descobre que você aprende de uma dessas formas, você pode se concentrar mais em buscar fontes de conhecimento que se adaptam com o jeito que você gosta de aprender, com aquilo que faz mais sentido para você. E agora o importante é você pensar que quando muita gente se queixa para mim, eu gosto de ler, mas eu tenho dificuldade, eu às vezes leio, mas eu tenho que voltar 2, 3 páginas para trás, e aí eu acabo desistindo do livro. Eu desenvolvo uma técnica, se essa técnica servir para você, que é simplesmente anotar tudo que eu leio. Então eu vou usando bastante pincel Lumicolor nas minhas leituras, aquilo que me chama atenção, aquilo que merece uma reflexão maior. Só o ato de estar passando o pincel Lumicolor naquele texto faz com que a gente grave com muito mais força aquilo. Mas o importante, e é uma técnica que muita gente usa e que eu gosto também, é de ler, anotar sobre aquilo que eu escrevi e depois falar sobre aquilo que eu anotei e aquilo que eu escrevi. Porque os especialistas dizem que quando a gente tenta explicar para alguém aquilo que a gente sabe, a gente tem muito mais chances de gravar profundamente aquele conhecimento, porque o cérebro vai fazer um grande esforço, não só de interpretação daquilo, mas também de pensar como explicar aquilo. E isso funciona muito bem, eu espero que funcione com você. E eu queria, finalmente, dizer para você que para aquelas pessoas que têm dificuldade de ler, para aquelas pessoas que muitas vezes ganham um livro no Natal, procrastinam, ganhou um amigo secreto no Natal e vai deixando para ler no feriado, vai empurrando, vai procrastinando e muitas vezes passou o ano e não conseguiu ler. Então eu queria te ensinar aqui a minha técnica de leitura e que eu ensino há muitos anos e que tem um efeito muito grande sobre as nossas vidas. Eu tenho uma biblioteca de mais de 2.000 volumes aqui comigo, todos lidos, e sempre usei essa técnica e espero que funcione com você. Eu me concentro em ler 20 páginas por dia, todo santo dia. Isso implica que eu esteja sempre com um livro embaixo do braço, nas minhas viagens, no meu trabalho, levo o livro para almoçar, estou sempre com o livro embaixo do braço. E isso funciona para que eu me comprometa com 20 páginas por dia. E 20 páginas por dia, dependendo da sua velocidade de leitura, vai dar 30, 40 minutos por dia. Se você acha que não tem 30, 40 minutos por dia para dedicar à busca de conhecimento, à sua transformação, pense comigo nos incontáveis minutos que a gente perde ao longo do dia, numa fila de espera, esperando o almoço, na hora do cafezinho, numa viagem, no trem, no metrô, no avião nas nossas viagens, e que a gente pode aproveitar esse momento. Mas a minha técnica é 20 páginas por dia, o que dá mais ou menos em 10 dias para ler um livro de 200 páginas, que é a grande maioria dos livros que a gente encontra por aí. Se você seguir nesse raciocínio, você vai ver que um livro de 200 páginas daria para ser lido em 10 dias, então essa conta dá mais ou menos 3 livros por mês, lendo apenas 20 páginas por dia. Se você seguir nessa conta, você vai ver que é espantosa a progressão geométrica que a gente consegue com isso, com 20 páginas por dia. 3 livros por mês significam 36 livros por ano. Se você for esticando essa conta em 2 anos, você pode ter 72 livros. Se você tiver foco, escolher um assunto, eu faço isso, escolho um tema onde eu estou mais interessado naquele momento, seleciono bons autores, bons livros e aplico essa técnica. Você não acredita o efeito cumulativo disso na sua vida, porque eu sustento a tese de que com 10 livros bem lidos sobre um assunto, a gente consegue conversar com um especialista e a gente não diz muita bobagem. Com 20 livros bem lidos sobre um assunto, a gente consegue escrever sobre isso, publicar artigos, fazer lives sobre esse tema, publicar, fazer publicações, produzir conteúdo sobre esse assunto, conversar com especialistas, discutir com especialistas, debater com especialistas sobre esse tema com 20 livros. E às vezes, eu digo para você que com 30 livros bem lidos, profundamente, com as técnicas que eu falei aqui para você,
Com 30 livros, você consegue, às vezes, virar a pauta desse assunto. Porque muitas vezes, dentro de um segmento com algum foco, a gente não encontra 30 livros definitivos sobre um assunto. Se você devorar esses 3 livros, anotar, publicar, tentar escrever sobre eles, eu tenho certeza que esse conhecimento pode ser transformador na sua vida. Eu espero que tenha feito sentido para você, que agregue valor, que seja útil para a sua vida, e eu te espero aqui de novo no próximo episódio.